Será que o universo, com suas leis e estruturas complexas, foi projetado por uma inteligência superior? Ou será que tudo pode ser explicado pelos processos naturais que conhecemos? Vamos explorar essas questões sob uma perspectiva científica baseada nos estudos da cosmologia moderna. Olá, sejam muito bem-vindos ao Matematizei! O termo design inteligente começou a ganhar força à medida que o criacionismo, a ideia de que o mundo foi criado por um ser divino em sua forma atual, foi amplamente rejeitado como ciência. Defensores do criacionismo, percebendo que seus argumentos religiosos não tinham espaço nas aulas de ciências, passaram a adotar essa nova estratégia, o design inteligente. Um dos exemplos mais conhecidos dessa tentativa foi o livro Of Pandas and People, de 1993, que buscava introduzir o design inteligente nos currículos escolares norte-americanos. Por aqui, também tivemos uma tentativa em 2020. Essa discussão apareceu na imprensa neste ano por causa da nomeação à presidência da CAPES de uma pessoa que afirmou que o design inteligente deveria ser ensinado em aulas de ciências nas escolas como alternativa à teoria da evolução. Mas essa ideia tem implicações muito mais amplas do que simplesmente a origem da vida na Terra. Ela argumenta que o próprio universo foi ajustado para possibilitar a vida, sugerindo assim a ação de uma mente consciente na estrutura do cosmos. Esse argumento soa bastante convincente não só para quem rejeita a evolução biológica, mas até para quem aceita como fato. Afinal, é fácil para muitos acreditarem que o universo, com toda a sua complexidade, deva ter sido projetado com um propósito em mente. Talvez até com a humanidade em foco. Mas será que as evidências científicas realmente apontam para isso? Para entender essa questão, precisamos primeiro revisar um fato já bem conhecido: a insignificância da Terra no contexto cósmico. Observações astronômicas continuam a demonstrar que nosso planeta é apenas um ponto minúsculo em um universo vasto e aparentemente sem fim. De fato, o que a ciência moderna nos ensina é que a Terra e até mesmo a vida como conhecemos não são o centro do universo. Nossa galáxia é uma entre bilhões de outras e as chances de existirem outras formas de vida em planetas tão distantes que sequer podemos imaginar são enormes. Embora a hipótese de um universo centrado no homem não possa ser completamente descartada, nada em nossa compreensão atual da cosmologia exige que a Terra ou os humanos sejam o centro de qualquer coisa. Ao contrário, tudo indica que somos apenas um grão de areia em uma vasta praia cósmica. Agora, se a Terra e a vida não são o centro do universo, como podemos entender a complexidade do cosmos? Para isso, precisamos voltar no tempo, para cerca de 13,8 bilhões de anos atrás, quando tudo começou com o Big Bang. E sim, bilhões de anos atrás, idade que os criacionistas não consideram como verdadeira, também os designers. O Big Bang deu origem às partículas subatômicas e às leis da física que conhecemos hoje: gravidade, eletromagnetismo e as forças nucleares forte e fraca. Essas forças são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer estrutura material, desde átomos até galáxias inteiras. Essas leis não surgiram por acaso, mas também não precisam de um projetista consciente. Elas são o resultado natural das condições extremamente quentes e densas que existiam nos primeiros momentos após o Big Bang. Por exemplo, sem a força nuclear forte, prótons e nêutrons não poderiam se ligar, impossibilitando a formação dos elementos que compõem a matéria. Depois, a gravidade reuniu essas partículas para formar estrelas, e no interior dessas estrelas, elementos mais pesados foram sendo sintetizados ao longo de bilhões de anos. Quando estrelas massivas explodiram como supernovas, esses elementos foram lançados no espaço, permitindo a formação dos planetas, como a nossa Terra. Um dos argumentos mais populares do design inteligente é o chamado ajuste fino do universo. Ou seja, pequenas mudanças nas constantes fundamentais da física, como a gravidade ou a força eletromagnética, poderiam ter impedido a vida como a conhecemos de existir. O matemático Roger Penrose estimou que a probabilidade de um universo com as propriedades físicas específicas que temos
é de 1 em 10 elevado a 10 elevado a 123. Bem, isso é um número tão grande que nem conseguimos conceber. Mas será que isso prova a existência de um projetista? O problema é que esse cálculo não considera outros universos possíveis, onde outras formas de vida poderiam existir. Nós simplesmente estamos no universo que, por acaso, tem as condições que permitiram nossa evolução. Não há evidência de que nosso universo seja o único, nem que precise ter sido planejado. Há teorias cosmológicas que sugerem a existência de um multiverso, ou seja, um conjunto de universos com diferentes propriedades físicas. E se isso for verdade, então o ajuste fino seria apenas uma questão de sorte. Nós estamos no universo que deu certo para nós. Outro ponto defendido pelos proponentes do design inteligente é que as próprias leis da física indicam um projeto. Acredita-se que essas leis sejam tão bem ajustadas que só poderiam ter vindo de uma mente consciente. Porém, a maioria dos estudos apontam para um surgimento espontâneo. Algumas das leis mais fundamentais da física, como a conservação de energia e o momento, são consequências naturais das simetrias do espaço e do tempo. Elas não precisam ser criadas por alguém, mas surgiram automaticamente devido à simplicidade do universo. A ideia que a ordem pode surgir espontaneamente não é nova. Pense, por exemplo, em um floco de neve, que forma uma estrutura complexa e bela a partir de água, sem qualquer intervenção externa. Da mesma forma, as leis da física podem ser vistas como uma manifestação de estruturas emergentes, que surgiram naturalmente à medida que o universo esfriava e se expandia. Muitas vezes também ouvimos o argumento de que o universo é muito complexo para ter surgido por acaso. Mas isso ignora um ponto importante. O universo que temos existe com 100% de probabilidade. Ele já está aqui. A pergunta relevante é: quantos outros universos poderiam existir com diferentes características, mas ainda assim capazes de gerar algum tipo de vida? Bem, estudos teóricos sugerem que, mesmo variando as constantes físicas em um grande intervalo, muitos universos ainda teriam tempo suficiente para que algum tipo de complexidade evoluísse. Esses universos poderiam ser muito diferentes do nosso, mas a vida poderia ter se desenvolvido de formas que nem conseguimos imaginar. Então, ao contrário do que alguns defensores do design inteligente afirmam, a existência de um universo com vida não é tão improvável quanto parece. Nós apenas estamos no tipo de universo que foi capaz de nos produzir. Bem, com tudo isso em mente, fica claro que a ciência moderna, especialmente a física e a cosmologia, não fornecem evidências que sustentem a ideia de um design inteligente. Ao contrário, as explicações baseadas em leis naturais e processos aleatórios são suficientes para explicar a complexidade do cosmos. Bom, então recapitulando, quais são as principais argumentações contra o design inteligente? Será que ele pode ser considerado uma ciência legítima? Vamos responder algumas perguntas. A primeira, ele se foca no mundo natural? O design inteligente tenta explicar fenômenos naturais, como a diversidade da vida, estruturas anatômicas, mas falha em oferecer explicações completas. Por exemplo, ele afirma que o flagelo bacteriano foi projetado, mas não explica como esse designer teria construído tal estrutura, ou mesmo quem seria esse designer. A segunda pergunta é: ele usa ideias testáveis? Para que uma teoria seja científica, ela precisa gerar hipóteses testáveis. O design inteligente, no entanto, não especifica como o designer opera ou quais métodos ele utilizaria, tornando impossível formular previsões que possam ser verificadas ou refutadas pela observação. Em outras palavras, o design inteligente não é testável. Pergunta 3. Ele se baseia em evidências? Bem, por ser intestável, o design inteligente não apresenta evidências que possam validá-lo. Algumas das suas reivindicações tentam refutar a teoria da evolução, como a ideia de que os componentes do flagelo bacteriano não podem funcionar isoladamente. Mas essas afirmações já foram testadas e refutadas com base em evidências científicas. Na verdade, é a própria teoria da evolução e não o design inteligente que ajudou os cientistas a entenderem mais sobre sistemas como o flagelo bacteriano. Graças à evolução, hoje sabemos muito mais sobre como esses sistemas evoluíram ao longo do tempo.
Quarta pergunta: ele conduz a novas investigações? Bem, o design inteligente também falha em um dos principais critérios da ciência. Ele não conduz a novas descobertas ou investigações. Não gerou novas hipóteses ou teorias que tenham ampliado o nosso conhecimento. Em vez disso, seus proponentes tendem a repetir argumentos antigos e focar em criticar a evolução, sem oferecer alternativas científicas robustas. Quinta pergunta: ele envolve a comunidade científica? Outro ponto importante é a falta de envolvimento do design inteligente com a comunidade científica. Seus defensores raramente publicam em revistas científicas revisadas por pares, que são um dos pilares do método científico. Além disso, eles não se adaptam ao escrutínio e críticas da comunidade científica, preferindo se organizar em torno de um grupo que apenas promove suas próprias ideias, sem buscar atender melhor o mundo natural. Sexta e última pergunta: os proponentes do design inteligente se comportam cientificamente? Bem, finalmente, o comportamento dos proponentes do design inteligente muitas vezes não segue as normas da prática científica. Eles frequentemente interpretam erroneamente a teoria da evolução e criticam a área de pesquisa sem compreender a fundo os dados ou a ciência por trás dessas teorias. Bem, o que podemos concluir então? Com base em todas essas considerações, podemos responder à pergunta: o design inteligente é uma ciência? A resposta com base nos critérios científicos é não. Embora o design inteligente tenha sido apresentado como uma alternativa à teoria da evolução, ele falha em atender aos critérios fundamentais do método científico. Então ele não é testável, não gera novas investigações e não se baseia em evidências relevantes, e também não envolve a comunidade científica de forma significativa. Então, não podemos considerá-lo como parte da ciência. E é muito importante que os educadores entendam essas questões e saibam transmitir para os alunos a importância de seguir o método científico. O design inteligente é uma hipótese que até agora não resistiu aos testes das evidências e das explicações naturais. Então, eu quero deixar uma reflexão a respeito de tudo que discutimos nesse vídeo. Você costuma se perguntar se o influenciador que você segue fala sobre determinado assunto porque acredita, pesquisa e quer passar da melhor maneira possível esse assunto, ou ele simplesmente espalha desinformação por dinheiro, views e etc. Por trás dessa complexidade ainda temos as crenças religiosas. Então comenta aí se você já se fez essa pergunta e o que você acha que leva tantas pessoas a acreditarem em pseudociências como essa apresentada hoje. Bem, se você gostou desse conteúdo e quer continuar aprendendo sobre o universo e a ciência por trás dele, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, tá? Considere apoiar nosso canal também através da chave Pix, que vai aparecer aqui do ladinho, tá bom? Esse QR Code aqui, ó. E ele também tá fixado lá no primeiro comentário. Então apoia a gente, tá? Você também pode ajudar através do clube de membros, tá bom? Ou pelo botão Valeu Demais. Aos membros, muito obrigada pelo apoio. Um beijo no coração de vocês e até quarta-feira.